A vinda do Senhor, ele tem alguns indícios fortes. Esses indícios fortes começam com a apostasia. A palavra grega significa um afastamento, um distanciamento, uma separação ou uma deserção. Essa palavra apostasia também significa uma rebelião contra Deus e contra tudo que procede de Deus. E essa apostasia vem em duas fases. A primeira fase tem apatia com relação à fé em Cristo Jesus e também a fé na palavra de Deus, na Bíblia, tá? Então, começa a acontecer certas coisas no nosso dia a dia e começa a haver um afastamento do povo de Deus com relação à fé, com relação à palavra de Deus. Queridos irmãos, eu acredito que isso já está acontecendo, portanto, tudo isso já faz parte da apostasia e faz com que você cada vez mais tenha menos confiança na palavra de Deus, vai afastando você da fé, afastando você de Deus, afastando você da própria palavra de Deus como a verdade. Isso já está acontecendo. E também a segunda fase seria a rebelião mesmo, né? Uma forte rebelião vai acontecer nos dias finais. Aí será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Venho falando há muito tempo que existe uma obsessão, né? Satanás é obcecado desde que ele era arcanjo, Lúcifer, criado de uma maneira perfeita por Deus. Ele sempre foi obcecado em ter o lugar de Deus, porque ele foi criado de uma maneira tão perfeita, né? Ele tinha tanta sabedoria, ele era tão formoso que ele galgou posições, chegou acima, né, de todos os outros anjos, todos os outros seres, e ele acima dele só tinha Deus, e então ele queria o lugar de Deus, queria ser pelo menos igual ao Altíssimo. Na verdade, depois da sua queda, ele quer tirar Deus da jogada, ele quer se colocar no lugar de Deus. Então essa é uma obsessão dele, tá? Se o homem da iniquidade, ou o iníquo, significa sem lei, né? E a iniquidade significa a condição de alguém que não aceita ser restringido pela lei. Então, o que detém, né, o homem da iniquidade é exatamente a lei, né? Ele quer chegar numa condição em que não haja mais restrição da lei. Por isso, o que detém ainda o aparecimento do homem da iniquidade é a própria lei. E essa lei é a lei de Deus, já está inscrita na nossa própria natureza. Quando Deus criou o homem, né, Deus já colocou a sua lei de acordo com a natureza de Deus, e essa lei que está em nós, quem é o porta-voz da lei de Deus em nós é a nossa consciência. E a nossa consciência, né, muitas vezes se depara com a nossa mente, com o nosso pensamento. Então a nossa consciência acende uma luz vermelha quando algo não está bem, estamos fazendo alguma coisa errada, e o nosso pensamento tenta argumentar, justificar-se. Então há uma discussão, né, uma argumentação, um arrazoamento entre a consciência e o pensamento, e nessa hora você precisa entender que a consciência precisa ser obedecida para você manter ela sempre sensível. Mas se você deixar de obedecer a sua consciência, que faz parte da lei de Deus, da nossa natureza, pouco a pouco ela será cauterizada, ela não terá mais sensibilidade. Aí você vai fazer o que for, não terá mais sensibilidade para você saber que você está praticando a injustiça, a impiedade, a perversão. Tudo isso está escrito em Romanos capítulo 1. E agora sabeis o que eu detém, para que seja revelado somente em ocasião oportuna. Deus definiu o tempo que ele deve aparecer. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, todo o ambiente, né, da nossa sociedade humana está sendo trabalhado para que a lei fosse derrubada, a lei de Deus seja tirada do nosso coração, cauterizando a nossa consciência. E também a lei que forma hoje a base da cultura ocidental,
ou seja, o que eles chamam de cultura judaico-cristã, é a base da cultura ocidental. Isso também causa uma restrição muito grande para o aparecimento do homem iníquo. Então, tudo isso está sendo derrubado, sendo derrubado a verdade absoluta. Dizem que não há verdade absoluta, a verdade é relativa. O que é verdade para mim pode não ser a verdade para você, queridos irmãos, é mentira, uma grande mentira, né, de Satanás. Portanto, não seja enganado por isso. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quer dizer, ele pode ser, né, muito poderoso no que faz. Ele está impondo a toda a comunidade dos seres humanos a essa condição de cada vez mais uma condição de sem lei, né? Uma condição de iniquidade. Mas quando o Senhor Jesus aparecer na sua vinda, na sua manifestação, ele será morto facilmente, né? Será destruído pelo sopro da boca do Senhor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Queridos irmãos, veja bem, tudo isso não passa de mentira contra a verdade, né? Até o poder, sinais e prodígios são da mentira, tá? E também com todo engano de injustiça. A mentira produz injustiça. Quando você afasta a verdade, afasta Deus, afasta a palavra de Deus, o que sobra é o homem fazer o que quer, sem restrição, e o que o homem faz nessa condição é a injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que nos salva é amar a verdade, amor à verdade. E a verdade, queridos irmãos, está hoje, a salvação nossa está na vida da igreja, tá? Lembre-se bem disso. E por esse motivo, pois que Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quanto mais você deliberadamente está se afastando da verdade, se afastando da palavra de Deus, se afastando de Deus, o que vai acontecer? Você vai dar cada vez mais crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não darem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, nós, pelo contrário, nós na igreja, damos total crédito à verdade. Porque a hora que você se afasta da verdade, você vai se deleitar na injustiça e o seu fim é uma punição, né? Triste. Por isso, nós estamos falando essas palavras para alertar. Nós que estamos vivendo a vida da igreja, nós precisamos, pelo contrário, lutar do lado da verdade. Mas não há necessidade de levantarmos bandeira para lutar contra as ideologias que se apresentam, para lutar contra, né, todos esses itens de pós-modernismo trabalhando entre nós. Não precisa você discutir com ninguém, com seu chefe, na escola, né, na sociedade, não precisa discutir sobre isso. O que cabe a nós fazermos, queridos irmãos, é pregar o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Portanto, não há necessidade de nós batalharmos nesse campo de ideologias, basta nós não darmos crédito à mentira e darmos crédito à verdade, e fazemos de tudo para pregar o Evangelho, né, para que aquele que crê tenha o verdadeiro poder para não dar crédito à mentira e dar crédito à verdade. Irmãos, é isso que nós estamos falando. A igreja seja preservada, pelo contrário, a igreja seja uma referência, né, nessa sociedade cada vez mais sem lei, a igreja seja uma referência da própria verdade.